Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite, e que venha o Neymar? Eu acho que essa é a frase que o torcedor do esporte está falando desde ontem, porque ontem o Sport, mesmo empatando, e se a gente olhar em circunstâncias normais, talvez fosse um jogo que o torcedor do esporte ficasse até chateado, mas dentro do contexto do que acontece com o esporte hoje, acaba sendo um alento. Afinal de contas, o esporte volta a pontuar. Desde a parada do Campeonato Brasileiro, para o Mundial de Clubes, que o esporte não pontuava. Né? Então o esporte volta a pontuar depois de duas partidas que ele faz desde a volta do Mundial e consegue pontuar novamente, consegue ter um jogo que trouxe uma emoção para o torcedor, porque faltava até emoção para o torcedor do esporte. Tava faltando emoção. Eu não fiz o pós-jogo ontem, porque estava muito tarde. Eu fiz, não vou fazer, os caras vão dormir, vou fazer amanhã de manhã com mais calma, fazendo uma análise mais fria. E eu quero falar com vocês sobre o jogo de ontem, algumas peças positivas, algumas peças negativas, e falar sobre o Neymar também, né, cara? Porque afinal de contas, teremos Sport contra o Santos sábado, já daqui a 2 dias, e teremos Neymar na Ilha do Retiro. E eu sei que muita gente tá falando assim, eu quero ir pro jogo para ver o Sport, Neymar que se dane. Mas é um atrativo, sim. Vamos conversar sobre isso. Pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário para você aqui do futebol nordestino. Então te inscreve aqui que você não vai se arrepender, tá bom? Dá essa moral pra gente aqui. Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos falar sobre o jogo de ontem, porque o jogo de ontem foi um jogo, primeiro, é um clássico. E um clássico, você pode estar na pior, na melhor situação do mundo. É sempre um clássico nordestino de dois clubes centenários, que inclusive fazem aniversário no mesmo dia, dois clubes que têm uma tradição muito grande no nosso futebol nordestino. Então, cara, quando você entra em campo num clássico, por mais que uma equipe ou outra esteja no momento melhor, até porque o Vitória não está bem, tá? O Vitória está mal, porque o Sport está muito pior, mas o Vitória não está bem. Mas por mais que você esteja uma equipe melhor do que a outra, quando você entra por um clássico, é sempre um clássico, cara. É sempre um jogo de emoção, é sempre um jogo de definição em detalhes. E foi o que aconteceu ontem. O Sport começa o jogo levando uma certa pressão do Vitória, o que é normal, afinal de contas o Vitória estava jogando em casa, precisava inicialmente propor o jogo, e o Vitória estava jogando com a lanterna do campeonato, que é o Sport. Então o Vitória precisava mostrar, pelo menos, poder de fogo contra o Sport. E foi o que aconteceu. Só que, basicamente, passando o tempo, o Sport começou a equilibrar. E eu já quero destacar aqui, cara, o Daniel Paulista, ele fez o básico. E talvez, se o Sport tivesse esse básico no começo do campeonato, não tivesse uma situação tão ruim. Se tivesse essas peças, inclusive, algumas peças que eu quero falar individualmente já, o Sport não estivesse numa fase tão ruim. Mas o Sport consegue equilibrar a partida, e a gente vê que o primeiro tempo acaba sendo um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, aí começa a trocação. Porque aí o tempo vai passando, o Vitória vai no desespero para fazer o gol, o Sport também. E a gente teve duas situações. Né? O Vitória faz o primeiro gol num vacilo da defesa. E aí eu quero destacar que teve o primeiro erro do Mateuzinho, mas eu quero destacar um jogador que precisa acordar para a vida, que é o Igor Cariús, cara. É um jogador que a gente sabe do potencial, a gente sabe da qualidade do Igor Cariús, mas que ele não está encaixando dentro do time do Sport. Eu não sei se falta alguma peça para poder ajudar o Igor Cariús, talvez um volante caindo um pouco mais próximo com ele, talvez uma cobertura quando ele vá para o ataque, mas o Igor Cariús está fazendo uma temporada muito, mas muito abaixo. E o gol acaba sendo teve o vacilo do Mateuzinho, mas acaba sendo um vacilo de marcação também do Igor Cariús. O Sport leva o gol de abertura, mas empata em seguida com o Romarinho. E eu estava conversando, inclusive, com o meu irmão, inclusive um beijo para ele, Juscelio. E ele estava falando sobre isso, cara, que o Romarinho é um jogador que ainda pode entregar alguma coisa para o Sport, porque o Romarinho, ele tem algumas características que os jogadores do Sport não têm. Talvez o Mateuzinho tenha agora, mas é um jogador que sempre busca um para um, sempre busca um caldo, né? Um jogador de mais velocidade. Então é um jogador que pode entregar uma característica que o Sport não tem. E ele acaba fazendo o gol de empate. Depois o Vitória, faltando, sei lá, 5 minutos para o jogo acabar, acaba fazendo um gol, né, o gol que daria a vitória ao Vitória, e depois o Sport empata novamente com o Romarinho numa boa jogada, um bom cruzamento do Mateuzinho. Né, ele faz uma boa jogada e é um jogador que o Sport precisava demais. Eu vi até o Cauê, né, do NE45 falando isso, e é um fato. Né, o Sport precisava de um jogador para fazer um foguinho ali, cara, para fazer um auê, sabe? Fazer um carnaval na defesa adversária. E o Mateuzinho,
O Romarinho também, mas o Mateuzinho tem essa característica, né? Um jogador que ele tá sempre ali, cara, buscando 1-1, tá sempre ali buscando uma jogada diferenciada, um corte, um drible. Então é um jogador que pode ajudar bastante esse time do Sport. Já está ajudando, né? Já fez um foguinho no jogo contra o Botafogo e fez um foguinho ontem no jogo contra o Vitória. Deu uma cagada, mas no final conseguiu se redimir num cruzamento que acaba saindo o gol de empate do Romarinho. Primeiro ponto que eu quero falar, cara, é muito importante a confiança do elenco. Você vê quando o Sport faz o gol de empate, até o Daniel Paulista invade o campo para comemorar. Isso me mostra duas coisas. Me mostra como é um time que está carente de confiança. Está carente de confiança, porque num jogo como aquele ali, em circunstâncias normais, o cara faz aquele gol de empate, pega a bola, corre pro meio campo. Bota a bola lá e vê o que acontece. Mesmo o jogo já acabando. Na situação que o Sport tá, cara, é como se fosse realmente uma vitória pro Sport. Mas não uma vitória em resultados, em números, em pontuação, mas uma vitória mostrando que o time pode fazer mais. Pode cair atirando, sabe? E é isso que a gente pede, que o Sport, pô, vai cair? Caia, mas caia atirando. Caia com coragem, caia como homem, né? Caia ali, ó, com a cabeça erguida, sabe? Brigando até a rodada que der para brigar, para você não cair, sabe? E ontem, eu acho que essa comemoração do Sport representa exatamente esse sentimento, cara. O sentimento de que, pô, vamos brigar, velho. Vamos jogar, vamos arriscar até o fim, sabe? Então, acho que isso acaba sendo um ponto positivo. O Daniel Paulista, ele ainda não entregou o resultado que se espera, né? Porque o elenco ainda é muito limitado e tá sem confiança, mas ele tá botando ordem dentro da casa do Sport. Eu espero que ele consiga, se não conseguir um milagre, que é muito improvável, acho que caia atirando, né, e permaneça para o ano que vem, que eu acho que é um cara que pode ajudar muito o Sport na próxima temporada, que promete ser bem difícil, tá? Falar sobre Sport e Santos, que vai acontecer sábado, porque ontem o Santos também perdeu. E, cara, é o melhor momento para você enfrentar o Santos, porque o Santos vinha de uma vitória importante, mas nos últimos 2 jogos tem 2 derrotas. Então o Santos vem numa queda novamente. Estava pensando até em coisas maiores, mas aí 2 jogos seguidos perdendo, acaba dando uma queda de mental dos jogadores, né? Acaba tendo uma queda ali de confiança também, e isso faz com que ele venha jogar com o Sport na ilha numa fragilidade maior. Enquanto o Sport, mesmo não vencendo, mas vai para o jogo do Santos pensando assim, caramba, dá para fazer alguma coisa. Caramba, o Santos está mal, eu empatei no final contra o Vitória, dá para sonhar em fazer alguma coisa, sabe? Então, o Sport chega no momento, mesmo tanto na lanterna, mas no momento das últimas partidas, melhor do que o Santos, porque o jogo contra o Botafogo, o Sport não merecia perder. Não merecia perder. Acaba sendo aquele azar e rebaixado, né? E ontem, o Sport também não merecia perder e fez por onde não merecer. E teve lance duvidoso ainda, tá? Teve aquele lance lá em Zé Lucas, para mim foi pênalti. Para mim foi muito pênalti, porque o carrinho do jogador, por mais que vise a bola, mas desloca o Zé Lucas. Tá? Mas aí é interpretativo, não vou entrar muito nessa polêmica. Mas é um jogo que o Sport tem um atrativo de ter o Neymar jogando na Ilha do Retiro. E, cara, por mais que você fale, eu vou pro jogo para o Sport, beleza, você vai pro jogo pro Sport. Mas você quer ver o Neymar, cara. Você quer ver um craque de futebol mundial dentro da sua casa. Né? Então aí é um atrativo a mais, óbvio que é um atrativo a mais. A gente não pode negligenciar o fato de que o Neymar vai jogar na Ilha do Retiro, inclusive só se o Santos não quiser trazer, se acontecer alguma coisa hoje, né? Porque o Neymar, ele tá bem, não tá lesionado, quase fazia um gol de empate no final do jogo do Santos ontem, né? E não tá suspenso, então tem tudo para o Neymar realmente vir jogar aqui na Ilha do Retiro. Eu tô ansioso para ver esse jogo, cara. Eu tô ansioso para ver esse jogo. Quem sabe um Zé Lucas ali marcando o Neymar. Pô, você vai falar que não é legal? Você vai falar que não é legal ver um duelo desse. O Zé Lucas, 17 anos ali, dando um carrinho, tirando a bola do Neymar, o Neymar pé da vida, discute. Pô, cara, vai ser legal, vai ser legal. Eu acho que vai ser um jogo bem entretenimento. E, cara, se o negócio tá ruim, né, pro Sport, dificilmente ele escapa do rebaixamento. Vamos pelo menos curtir a Série A, velho. Se divertir, ver bons jogadores na ilha, sabe? Eu acho que é isso, velho. Acho que é isso. Time cair atirando, sabe? E o torcedor se divertir, velho. Se divertir. Ontem foi um jogo que, pô, fazia tempo que eu não via no Twitter. Fazia tempo que o Sport não fazia gol, inclusive. Né? 2 gols numa partida, pior ainda.
Mas assim, fazia tempo que eu não vi o torcedor gritando gol, cara. Teve até uma pessoa que eu vi no Twitter botando que teve uma vizinho lá, acho que é a Gisele no Twitter, que ela botou assim, um vizinho meu soltou fogos aqui. Pô, cara, se divertir pelo menos, já que o ano tá sendo tão ruim, pelo menos que seja um ano ruim, mas engraçado, sabe? Que a gente se divirta, que a gente curta uma partida de futebol, né? Acho que é o mínimo que a gente tem que ter. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você achou, né? Que vem o Neymar, velho, que vem o Neymar. E vamos ver o que, é que vai acontecer. Comenta aqui e, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês. Um abraço, até já já. Tchau, tchau.